Olá você, meu amigo, mais uma vez estamos aqui com mais um episódio da gravação do nosso aplicativo para agendamento de serviços em salões de beleza, barbeiros e afins. Lembrando logo no começo do vídeo que se você procura desenvolvedores profissionais, soluções rápidas e um valor muito legal, acessem altacis.com.br, cliquem lá no ícone do WhatsApp que vocês falarão diretamente comigo, Everton, programador há mais de 10 anos e bem experiente, mas digo que ganho experiência a cada dia, né? Hoje a intenção, gente, é aqui no nosso painel, aqui na parte de serviços, nós criarmos aqui um botão de adicionar serviços, né? Vamos então aqui abrir o nosso Visual Code, abrir o diretório do nosso projeto e procurar pelo arquivo que equivale ali à parte de serviços. Eu uso aqui um Apache instalado diretamente no meu computador, porque eu uso Linux. Aqui o diretório, vamos abri-lo aqui. Ok, vamos no painel. Dentro de painel nós temos aqui serviços.php. Vamos procurar o nosso amigo serviços, está aqui, ó. Fechar essas outras abas aqui que não tem nada a ver. Maravilha. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Nós temos aqui listando serviços, menu, listando serviços. Quero colocar um botão aqui no final da linha do menu ou do listando serviços. Vamos observar aqui, nós temos uma row aqui, né? Utilizamos Bootstrap. E essa row ela está com um tamanho 12. Possivelmente, diminuindo essa row para um tamanho 10 e criando uma coluna de 2 aqui depois dela, a gente consegue colocar um botão aí no lugar que eu acho que vai ficar legal. E aí, para ganhar tempo, a gente abre aqui o Bootstrap. Opa, é Get Bootstrap. Procura aqui pelo componente button. Copiar o Success, acho que o verdinho é legal. Tá aí o botãozinho. Vamos adicionar a ele a classe W-100. Deixa eu passar a moto aqui. Ao vivo é assim mesmo. A classe W-100 ela diz width 100%. Ou seja, o comprimento de 100% da coluna que a gente tiver aqui. No nosso caso é coluna 2. E vamos mudar aqui para adicionar serviço. E vamos também adicionar um ícone. O ícone padrãozinho, plus, né? Deixa eu ver, vamos colocar aqui bolinha. Vou colocar a bolinha, vamos ver como que fica lá. Salvo, atualizando. Olá, exatamente onde eu queria. Adicionar serviço. Pode ser feito de uma outra forma, né? A gente pode usar um CSS para estilizar ou algo nesse sentido. Porém, eu acredito que da forma que está aqui fique mais interessante. O que esse adicionar serviço vai fazer? Vamos trocar o botão por um link, porque eu acredito que a gente pode utilizar a mesma página onde a gente cria um serviço, onde a gente preenche os dados do serviço, para editar o serviço posteriormente, né? A gente não vai precisar criar uma página para cada coisa, até porque os dados serão os mesmos. Então a gente muda aqui o button para tipo A, tag A, e muda aqui o type button para href. E aponta aí uma página. Aqui vamos colocar um nome que seja sugestivo para ambos os trabalhos que ela vai executar. Essa chama serviços. Vamos colocar aqui então um ed, ou melhor, vamos colocar aqui ó, serviços, underline, adiciona e edita um ae.php. Se ficar nome feio, depois a gente muda. Isso não vai ser uma dificuldade. Vamos criar esse arquivo aqui na nossa estrutura. Ele já abre aqui para edição. Vamos copiar aqui toda a estrutura que a gente já tem em serviços. E vamos testar. Vamos lá, estão em serviços. Quero adicionar um novo serviço. Beleza, aqui em cima estamos em serviços. Vamos mudar aqui os nomes, os títulos, né? Vou colocar aqui colocar um editando por enquanto e a gente vai mudando conforme a gente evolui.
Editando serviço singular. Deixar tudo bem semântico. Como a gente não vai ter o botão aqui, vamos voltar a nossa coluna aqui para 12, né? Tirei ali o botão e voltei a coluna para 12. E na parte de baixo, aqui onde a gente já tem essa table, a gente vai remover a table porque a gente vai adicionar agora um formulário. Um formulário onde a gente vai poder fazer a edição aí de todos os dados do serviço conforme a gente for editando o serviço. Mais uma vez, vamos recorrer aqui ao Bootstrap. Aqui o Bootstrap também tem os formulários já prontos, né? Vou lá. Copiar o formulário inteiro aqui, vou colar aqui, fazer uma pequena indentação aqui, salvar e testar. Olha lá. Então estamos em serviços, adicionar serviço, editando serviço. Primeira coisa que eu acredito que seja interessante, e também porque me incomoda muito, o editando ele tem que ser dinâmico. Nosso sistema precisa entender quando o nosso usuário está adicionando ou editando serviço. A maneira mais simples, que a gente vai usar aqui talvez de modo provisório permanente, é colocar aqui uma variável do tipo get. No link que é para adicionar serviço, a gente coloca aqui um get de nomeação e um valor add. E aí aqui em cima, logo depois da validação, a gente verifica o que foi enviado. Colocamos um if aqui. Se for enviado um get, qual era o nome? Ação. Ele vai definir aqui um valor de variável. A gente pode chamar de título. Título. Opa. Se foi definido, primeiro a gente vai ter que descobrir qual que é, né? Se o get for igual a add, que é adicionar, aí o título vai se chamar adicionando o serviço, né? Ou só adicionando, porque o serviço a gente vai manter lá embaixo, vocês vão entender daqui a pouco. Se não, se a nossa ação aqui for EDT, o título será editando o serviço. Editando. Onde eu errei? Me ajuda, PHP. Não é isso? Aqui, ó. É if. E aí o que a gente faz? Aqui embaixo, onde eu coloquei os dois editando, a gente ecoa a nossa variável conforme o get enviado. Coisa interessante, na minha opinião, é fazer com que essa página só esteja acessível se for edição ou adição. Então a gente coloca mais um else aqui. Se não for nenhum nem outro, a gente manda ela, o nosso usuário, para outro lugar. Aproveitar e colocar um die aqui no header que está aqui em cima. Die é uma boa prática de PHP quando a gente tem um header, tá? Vamos mandá-lo para o dashboard. Já que a gente não sabe de onde ele está vindo, né? Dashboard.php e morremos o código aqui. Vamos testar? Em serviços, clique em adicionar serviço. Olha lá, adicionando serviços. Só para teste, vamos mudar a ação para EDT? Editando serviço. Maravilha! Vamos aqui acessar o nosso banco de dados local para a gente lembrar o que a gente tem lá de coluna no serviço, né? Expandir aqui o salão. Serviços, colunas, vamos ver aqui. Nós temos ID salão, nome, descrição, valor, status e data de modificação. No nosso caso, a gente vai editar o nome, a descrição, o valor e o status. Eu não vou editar no editar, porque eu vou mudar aqui depois, ó. Nesta coluninha eu vou colocar um botãozinho, um drop down em um futuro próximo, tá? Olha, agora que eu vi que tem um editar aqui, não me lembrava dele, legal. Vamos lá. Então, primeiro input que nós teremos aqui na
campo de edição ou /e adição é o input de nome. Vamos tirar esse aqui, vamos começar a fazer aqui um pequeno ajuste aqui para atender as nossas necessidades, né? Lembrando que todo input tem que ter um ID para uso do front-end e um name para uso do envio aí do formulário. Neste caso aqui o nosso é o nome. O nosso label, o nome do serviço. Que massa? Descrição. Descrição eu acho interessante ser uma text area. Então, vamos mudar aqui para text. Vamos pegar no Bootstrap, só para a gente não fugir do padrão de classes que a gente tem aqui. Text area. Text area, o label está num lugar diferente. Aqui eu vou copiar só o input para ver o que dá. E aqui chama descrição, legal. Descrição, name. Descrição. A gente não tem nenhuma regra de quantidade, então eu vou deixar um placeholder. Escreva o serviço, né? Vamos salvar e atualizar para ver como tá ficando. Legal. Vou mudar aqui para serviço. Qual que é o outro campo? O valor. O valor pode ser um input comum. Em um outro vídeo a gente vai gravar aí as máscaras para colocar moeda, enfim. Por hora o valor vai ser um campo do tipo texto mesmo. Valor. Vamos aqui para valor. Vou colocar o placeholder em todos, que eu acho que fica legal o placeholder. Serviço. Nome do serviço. Valor, serviço, nome do serviço. Salvar dados. E vamos colocar um W100 aqui também, que a gente já aprendeu, para deixar o botão de tamanho completo. Vamos ver como está ficando visualmente. Cara, legal. Serviço, serviço e valor. Acho que é legal a gente dar um espaço aqui entre o nome do serviço e a nossa breadcrumb ali. Uma margem aqui, ó. Margem top 5. Vamos ver. Acho que ficou mais legal. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Esse formulário de envio, a gente vai usar o método post para enviar para ele mesmo. Enviar para o próprio arquivo que está com o formulário, para que ele faça a inserção e mostre os dados novamente. Tá? Isso vai adiantar um trabalho que a gente vai ter em relação à hora de edição, porque o mesmo select que a gente vai usar aqui para selecionar os dados recém-inseridos, ele pode ser reutilizado na hora da gente clicar num item para edição, e vocês vão entender mais facilmente na prática. Então vamos lá. Já que a gente vai enviar esse formulário para esse carinha aqui mesmo, a gente vai precisar em algum momento verificar duas coisas. Se ele está editando ou adicionando, e no nosso caso aqui, primeiro a gente está adicionando, né? Mas quando ele envia de novo, ele está editando. Então a gente precisa mudar aqui o nosso action no form para colocar aquele get editando. Aqui, ó. A gente tem um método e o action. A gente vai colocar o próprio nome do arquivo, serviços, underline ae.php ação edt, para que assim que a gente inserir o serviço, ele já abra a mesma tela, mas com esse serviço em modo edição. Caso, por exemplo, a gente insira o serviço e tem uma letrinha errada, a gente já está em modo edição. Quando eu enviar o formulário, primeiro eu vou verificar se ele enviou. E depois eu verifico qual tipo de get que está lá na URL. Então, vamos utilizar o nosso set aqui. Se foi enviado uma variável do tipo post com nome, vamos tomar ação aqui. Deixa eu ver o que ele está enviando mesmo. Nome, serviço. Nome, descrição e valor. Legal. Então o que a gente vai fazer?
Vamos reutilizar aqui uma linha que já está aqui. Dados inseridos. É igual, vamos abrir o nosso arquivo de funções. E copiar uma função de insert. Não lembro se já existe aqui. Conectar. Get all data. Dados específicos. Com a data. Aqui, ó, insert dados. Já tem sim. O insert data ele pede a conexão. No nosso caso aqui é o connects. A tabela, que é a tabela de serviços. E os dados que serão, os dados que serão inseridos. Aqui, ó, a gente tem um dado que não está no formulário, mas precisa ser inserido. É o ID do salão. Ou o ID do usuário, né? No nosso caso aqui, ó. O que a gente faz? A gente cria aqui dentro do post, do array post, uma nova chave com o ID underline salão aqui para receber o dado que está na seção. ID salão. Opa, lugar errado. Vai ser igual o ID que está na seção. Então a gente vai ter no post o nome do serviço, o valor. E antes de fazer a inserção no banco, a gente vai ter o ID salão aqui. Então ele vai inserir, né, vai fazer a tentativa de inserção ali nos serviços. E a gente vai validar aqui se dados inseridos, ou seja, se deu tudo certo. A gente vai chamar aquela nossa variável que aciona o alert de sucesso. Senão a gente vai chamar a variável que aciona o alert de problema. Elas estão no header, né? Vamos abrir o header aqui para consultar. Aqui, ó, ela chama MSG. E uma é erro geral, então eu já vou colocar aqui com um igual só, né? Ops. E a outra, sucesso geral. A gente vai colocar aqui. Então tá, vamos tentar fazer aqui sem nenhum tipo de reverificação, uma inserção aqui. Adicionar serviço, o nome do serviço vai ser barba, cabelo e bigode. Com a descrição vou pôr a mesma coisa. E vai ser... Hoje eu tô tranquilo, R$10. Vamos inserir. E recebemos um not found. Vamos ver aqui, ó, servicos ae.php ação edit. Ah, olha aqui, ó. O nome do arquivo que eu criei é servivos. Vamos ajustar isso aí. Eu nem tinha percebido esse erro aí de digitação. Servicos. Beleza. E aí em serviços a gente tem que mudar lá aqui o link do adicionar serviço para servicos também. Beleza, vamos lá, serviços. Adicionar serviços. Cabelo e bigode, barba, cabelo e bigode por R$10 na promoção. Ok. Deu uma tela branca, isso é um erro do PHP. Primeiro vamos ver se ele adicionou o serviço. Não adicionou o serviço. Vamos recorrer aqui ao nosso amigo log, né? Expandir o log aqui e tentar entender o que aconteceu. Call to a member function insert dados. Então ele não entendeu aqui a nossa função de inserir dados. Porque nós não instanciamos o objeto dados. Simples assim. Tá aqui, ó. Vamos tentar novamente. Vamos reenviar. E olhar aqui no log. O field ID salão não tem valor de pool. Ou seja, ele... Ah, perdão. Olha aqui. Aqui eu preciso colocar o post, não dados. Essa variável dados, ela é um objeto, na verdade, né? Dá problema. Vamos colocar um underline post aqui.
Vamos voltar aqui, repreencher tudo aqui. R$10. Beleza. Não mostrou a mensagem, mas não deu erro. Vamos ver se abriu aqui o serviço. Serviço inserido, olha aqui, ó. Bonitinho. ID do salão 1, barba, cabelo, bigode, valor 10, status 1. Vamos ver aqui no serviço se ele já aparece. Ah, que maravilha, hein? Status 1 também. Tá legalzinho, tá aparecendo, tá funcionando tudo certinho. Agora, vamos entender o porquê que a mensagem não foi exibida. Mas eu acredito que seja a mesma questão que está acontecendo em outras páginas. A gente tem que chamar dentro da página aqui, ó, a parte do JS, do JavaScript jQuery, que faz ali a exibição do alert. Deixa eu achar aquela outra página que tem aqui o alert. Deixa eu ver se é o login. Aqui, ó. Acredito que a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Aproveitar e copiar aqui os nossos amigos e mudar de erro login para o suco geral e o erro geral, né? Nossa, eu pus no lugar errado. Aqui, ó, em serviços. E faltou copiar também aqui os includes aqui, os CDNs. Então, se sucesso geral vai mostrar aquele modal e o outro é erro geral, né? Para mostrar o erro geral. Vamos lá? Vamos testar. Serviços, adicionar um serviço de nada, ação realizada com sucesso. Acabamos de adicionar um serviço que não existe. Vamos apagar no banco, porque foi só um teste, né? A gente vai ainda colocar um validador lá. Ok. Beleza. Passo número 2. Vamos habilitar aqui, ó, a opção de editar os serviços. E agora fica mais fácil, né? Se a gente vai aqui na lista de serviços, a gente tem aqui, ó, editar e excluir, que são os dois spamzinhos aqui. Basta que a gente mude o spam do editar para A. Ele possivelmente perca ali a característica, né, de ser somente texto. Colocou um underscore aqui, né, ele sublinhou os textos, mas isso não é um problema não, tá? A gente pode tirar depois com estilização, não é o fim do mundo. E o que a gente faz? A gente vai ter que ter o destino desse nosso link, né, que a gente já sabe qual é na verdade, que é os serviços. Vou ver se estou digitando certo desta vez, né? Serviços underline ae.php. O que eu estou fazendo, né? A minha ação, que é a edição, um e-comercial e o ID do serviço. Vamos colocar aqui ID serviço e concatenar com o ID do serviço. Salvei. Uma vez que eu faça isso, eu venho até os serviços AE, lá em cima. Logo após esse carinha aqui, ó. Se ele não foi enviado para edição, eu vou verificar se enviado. Aqui não é edição, aqui é adição. Aqui é verificar se enviado para... Aqui sim, edição. Beleza. E aqui a gente pode até copiar esse... Pera aí, gente. Pensei melhor. É aqui, ó. Se existir a variável get, se ela foi separada, né? A gente vai fazer um select específico, se não... Só isso, na verdade, né? É isso mesmo. Então, todos os dados, get dados, serviços,
o ID do salão é igual a esse, e o ID do serviço é o ID que foi enviado aqui. Desculpa, eu pensei junto aqui com o que eu estava falando, acho que eu não falei nada com lado, então eu vou recapitular aqui. Aqui em serviços, a gente criou um link para serviço _AE com get ação EDT, que é para que ele saiba que a gente está editando, e o ID do serviço também sendo enviado com esta variável get ID serviço. Aqui, a gente vai dizer o seguinte para o ID serviço. Se foi enviado para edição, então busque lá no banco de dados qual que é o ID do serviço. Ele verifica se existe esse get ID de serviços e vai lá no banco, faz um get data nos serviços, onde o ID do salão for igual ao salão que está logado, para que outros salões não possam editar serviços de outros salões, outros logins, né? E qual o ID do serviço. Uma vez que todos os dados contêm os dados desse serviço, aqui no formulário de edição, a gente vai criar um elo onde diz o seguinte, onde a gente vai ter um ternário aqui. Ele vai ecoar somente se está setado todos os dados da chave 0, um ID nome, coluna nome, e se não estiver... Não, na verdade só isso. Se estiver vazio, vai ecoar vazio mesmo. Então, se estiver setado em interrogação, ele ecoa exatamente o que ele está validando se existe. Dois pontos. Se não tiver, ele vai ecoar o que está no placeholder aqui, ó. Ou melhor, se tiver, ele não ecoa nada. Pronto. Vírgula. Fechamos o nosso PHP aqui. E fechamos o nosso value aqui. E fechamos o nosso input aqui. Fazendo um teste. Serviço. Vamos tentar editar esse último item que a gente inseriu aqui. Editar. Olha lá. Barba, cabelo e bigode. Vamos tentar editar barba somente. Essa aqui, ó. Beleza. Barba. Último. Barba com pezinho. Barba com pezinho. Legal. Vamos fazer com que o PHP traga os outros dados pra gente. E aí é fácil, né? Só copiar a linha do value aqui, ó. No caso do textArray é diferente. Vamos colocar o value do valor aqui. E o textArray a gente copia só a parte do PHP sem o value. E coloca entre os textArray aqui, ó. Mas dá na mesma, tá? Descrição, ele vai fazer a validação ternária, a validação do if do mesmo jeito e vai funcionar. Vamos lá? Corte simples, vamos editar. Aí, ó. Corte simples masculino e valor. Maravilha. Agora, o que acontece? Para que serviços _AE entenda que o nosso submit do form é uma edição e não uma inserção, fazer um outro validador. Que validador é esse? A gente vai copiar esse if logo abaixo do form. A gente vai abrir o PHP, vai colar o if e vai fechar o PHP. E aqui é o seguinte, se houver um ID de serviços definido no get, a gente tem um input aqui do tipo hidden, contendo o ID do serviço. Vamos só ecoar isso aqui, né? Como no PHP. O ID dele vai ser ID. O name dele também vai ser ID. E o value dele ID. O serviço que está no get. Seria este aqui. Opa, vamos exportar aqui o PHP. Beleza, esse carinha aqui não vai aqui. Esse aqui já tá ali. Aqui, ó. Se eu clicar em editar, esse input ele não vai aparecer lá no código, mas ele vai existir no código. Ele vai estar dentro do formulário. Vou mostrar na prática aqui. Vamos aqui em barba, cabelo e bigode, editar. Olha lá, a gente não tem aqui o ID. Mas se a gente inspecionar o elemento, ele tá aqui, ó. ID, hidden, value, set. É a mesma coisa do que tá aqui, ó.
Se eu mudar para 2, ele vai carregar outro serviço e vai mudar lá para 2 também. Quer ver, ó? Aqui, ó. Desta forma, ao enviar este formulário, aqui em cima a gente tem uma validação se ele enviou o nome. A gente vai trocar. A gente vai, ou melhor, a gente vai adicionar acima dessa validação nome uma validação se ele enviou o ID via post, tá? Se ele enviou o ID, o ID do salão continua sendo esse, o ID a ser editado já vai estar no post e os outros dados já estarão no post também. A única coisa que a gente vai fazer é mudar o insert dados para uma função de update, que eu também já tenho aqui, que é essa update dados. Ela é a mesma coisa da outra, ela só troca para update dados aqui, recebe também um array aqui, qual que é a tabela, e faz a validação, tá? Vamos mudar aqui, ó, de inseridos para atualizados, só para que a gente leia isso no futuro e entenda o que está acontecendo aqui. E aqui a gente vai mudar para else, para ele validar se ao invés de ser uma edição, é uma inserção. Se for uma edição, ele vem para cá. Se for uma adição, ele vem para cá. E se não for nada disso, ele segue a vida. Salvei. Vamos entrar aqui em serviços. Vamos editar o número 7 aqui. Vamos colocar barba, cabelo e bigode com S. Bigodes. Bigodes. E agora vamos colocar um preço de R$50. Salvar dados. Ação realizada com sucesso. Vamos só verificar. Ele não apareceu o serviço aqui, tá? Porque eu não enviei. Mas eu vou explicar. Primeiro, se ele editou o serviço aqui. Olha lá, o valor da barba, cabelo, bigode está 50. Ele colocou o S aqui, ó. Aqui também. Deu certo. Só entender por que ele não puxou o serviço atualizado aqui. Se você olhar aqui na URL, a gente só tem a ação edit. E não tem aqui, ó, o e-comercial e o ID do serviço. Por quê? Porque no nosso formulário não tem esses dados, certo? O que a gente tem que fazer? Aqui, ó, ele verifica se tem um get com o ID do serviço. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui pro form. Mas ao invés de a gente colocar dois if, a gente só vai colocar o form aqui dentro, ó. E no caso de não ter o ID, a gente vai ter um else aqui que vai ter somente o form. Neste form aqui, a gente vai ter a ação, igual tá aqui no serviço, ó, a ação e o ID do serviço. Ação e ID do serviço, que vai ser o ID do serviço que tá aqui, ó. Se não houver o ID do serviço, a ação dele não vai precisar do ID do serviço, né? Vai ser uma ação de inserção. Por quê? A princípio, a gente não tem o ID, né? A gente não tem o dado de... Quando a gente vai adicionar um item, a gente ainda não tem o ID de serviço. Não foi criado no banco de dados. Então, a gente não consegue pôr. Se eu deixar só a primeira parte do echo ali, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que get underline ID de serviço não existe, né? Agora, se eu fizer assim, depois que eu inserir aqui em cima, deixa eu só copiar aqui para adiantar. Quando eu cair aqui, ó, na inserção, depois que eu envio para edição, perdão, depois que eu envio para adição, dando certo aqui, ó, eu posso definir a variável com o ID de serviço. E onde está esse ID de serviço? Essa minha função insert dados aqui, ó, se vocês verificarem aqui, ela retorna o last ID. O que é o last ID? Ela faz um insert no banco e recebe o ID que o banco girou. Então, aqui eu posso dizer que o ID do serviço agora recebe o mesmo valor de dados inseridos. E aí, uma vez que existe a variável ID de serviço, quando eu chegar aqui embaixo, ela vai verificar, vai dizer que existe e vai seguir a vida normalmente. Vamos lá, vamos tentar editar então isso aqui. Vou baixar aqui para R$35.
Salvei a ação realizada com sucesso e os R$35 estão aqui. Se eu sair, tá aqui 35. Se eu editar, tá aqui 35. Vamos fazer a mesma coisa com uma adição de serviço. Vai ser... vamos ver. Careca. Raspar careca. E o valor é R$10. Vou adicionar. Ação realizada com sucesso. E perceba que agora eu tenho aqui as edições. Olha lá. O careca tá aqui. Legal. E é isso, gente. Acredito que a próxima aula eu consiga mostrar aqui 2 itens de uma vez só. Tanto a mudança de status por aqui, ao invés de ter aqui um status no editar, a gente listar o serviço, desabilitar e habilitar por aqui. Quanto à exclusão, tá? Clicar, ele vai aparecer uma mensagem. Excluir sim ou não e a gente exclui. Lembrando mais uma vez que se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem assistido, se você tem sugestões, feedbacks, melhorias, ou precisa de aulas particulares, ou ainda precisa de alguém que desenvolva o seu site, o seu sistema, conte com a altacis.com.br. O programador desta empresa sou eu, este que vos fala. O contato está no site, no canto inferior direito, no ícone do WhatsApp, fala diretamente comigo. Ok? Obrigado e até a próxima. Valeu!